Pastor Lipão é o fundador e presidente da Onda Dura, responsável pelas áreas pastoral e ministerial, assim como pela condução da expansão das igrejas locais da Onda Dura ao redor do mundo. O Exchange 2020 do Team Street Brasil recebe com grande alegria o Pastor Lipão, com a temática Atenção Geracional entre Líderes. Olá, meus irmãos queridos, tudo bom? É muito bom estar juntos com vocês aí no Team Street Brasil. Quis muito estar presencialmente, mas infelizmente não foi possível. O pastor Cris me procurou para que eu pudesse de alguma forma compartilhar, encorajar vocês através de uma breve palavra. E é exatamente isso que eu quero fazer. Para quem não me conhece, sou o pastor Lipão, pastor presidente e fundador da Onda Dura, e eu quero muito poder servir você nessa noite de alguma forma, para que você seja enriquecido pela palavra de Deus e aprenda de Deus algumas lições que possam ser aplicadas no teu ministério, na tua vida com o Senhor. O Cris me recomendou e pediu que eu falasse acerca das tensões geracionais dentro do contexto da igreja, entre os líderes, assim por diante. E logo quando ele me falou a respeito disso, eu já tive os olhos e o coração voltado para o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 7. Eu quero convidar você, aonde estiver, abrir a tua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 7, para que juntos possamos ler esse texto e depois extrair algumas lições valiosas sobre essa tensão possível entre os líderes geracionais na igreja, no contexto da igreja local. 1 João, capítulo 2, versículo 7. O apóstolo João, nessa preciosa epístola, diz no versículo 7 do capítulo 2 o seguinte: Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes, e, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou e vocês também a demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão, permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão, ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em seus corações e vocês venceram o maligno. Amém? Vamos orar e conversar com o Senhor para depois examinarmos esse texto de maneira mais detida. Vamos orar? Senhor, obrigado por sua graça, bondade e misericórdia. Obrigado por sermos o teu povo, sermos a tua igreja. Obrigado por sermos líderes que o Senhor tem confiado a nós tantas responsabilidades acerca das suas ovelhas, do seu reino e da sua vontade. Senhor, ilumina nosso entendimento. Faça-nos compreender as verdades que vamos ouvir nessa noite e que sejamos, ó Pai, completamente transformados por meio da sua palavra. Eu clamo a Ti, que a sua palavra, que é viva e eficaz, possa quebrar todos esses sentimentos inadequados e essas posturas odiosas que por vezes, ó Pai, na verdade envergonham o Evangelho e nos arrastam para longe do Senhor. Abençoa-nos esse tempo juntos, que o Senhor ilumine nosso entendimento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo João, o apóstolo do amor, está nos ensinando lições valiosas nessa porção de texto que nós vamos nos deter durante esse tempo que vamos ter juntos. E ele começa mostrando-nos e apontando-nos um possível paradoxo. Ele fala acerca de um mandamento que é antigo, mas que é novo. Ele fala sobre um antigo e um novo mandamento. E ele fala que esse mandamento é antigo e é novo por motivos muito claros no texto
e que para nós servem de lições preciosas que vão nos direcionar para vivermos aquilo que Deus tem para nós. É interessante pensarmos que o mandamento a qual aqui João está se referindo é o amor. Até porque o próprio Cristo diz que os mandamentos, a lei, os profetas, se resumido de maneira resumida, ele poderia ser resumido em apenas um grande mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame a teu próximo como a si mesmo. Apontando para um único mandamento que é o amor. A palavra nos fala que todos os mandamentos se definem a partir do amor e todos os mandamentos têm como base o amor, porque Deus é amor. Portanto, o antigo novo mandamento que João aqui está falando é o amor. E se tratando de ser antigo, ele está dizendo que esse mandamento não é uma novidade. Pelo contrário, esse mandamento é eterno. Ele também não passou a acontecer e a existir a partir do decálogo, dos 10 mandamentos, mas ele existia desde a eternidade. Porque Deus é amor, e desde a eternidade Deus já amava. Amava na comunidade da Trindade, onde o Pai devotava amor ao Filho, o Filho ao Espírito, o Espírito ao Pai, e vice-versa. Deus sempre foi amor. E isso é tão importante, porque muitas pessoas, de maneira equivocada, pensam que existe um Deus do Antigo Testamento, um Deus do Novo Testamento, e pensando dessa forma elas dizem, o Deus do Novo Testamento é amor, e o Deus do Antigo Testamento não é amor. Mas isso é um engano profundo. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se Ele é amor hoje, Ele será amanhã e também foi ontem. Portanto, Deus sempre foi amor e isso é antigo. E é por isso que João está dizendo, olha, Deus é amor desde muito tempo, Ele é amor desde a eternidade. E Ele expressou o seu amor na eternidade, no princípio, na lei e também agora no Novo Testamento. Deus sempre foi amor e esse sempre foi o mandamento. Ele é antigo, ele não é uma novidade. E aliás, pregadores que querem de alguma forma usurpar esse royalty de Deus, dizendo que eles são os pregadores do amor, assim por diante, na verdade cometem um equívoco profundo, porque Deus sempre nos ensinou acerca do amor, porque Deus é amor. Deus existe eternamente na Trindade em amor. Deus cria o homem como alvo do seu amor, para usufruir do seu amor. O povo hebreu é chamado para ser amado por Deus, mesmo tendo eles absolutamente nada para dar em troca, Deus os ama. Os crentes em Jesus são alvos e chamados para serem amados, porque isso é um antigo mandamento. O antigo mandamento é o amor. E qual é o novo mandamento? O novo mandamento também é o amor. O que aqui João está fazendo é uma compreensão, uma construção intelectual e de raciocínio para que percebamos que aquilo que era antigo se fez novo também. Novo em qual aspecto? Novo no sentido de que é novo para aqueles que estavam em pecado. Para aqueles que estavam em pecado, o amor é novidade. O amor passa a ser algo novo, uma novidade de vida, porque uma vez que estávamos fora de Cristo, estávamos em um ambiente de ódio, um ambiente de revanche, de rivalidade, um ambiente de intrigas, um ambiente de mágoas e amarguras. Mas uma vez que Cristo nos alcançou, aquilo que era antigo para Deus e para a humanidade se torna uma novidade para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. E sendo então uma novidade, agora essa novidade precisa nos uniformizar. E aqui eu preciso dizer algo a você. O amor é o uniforme de todo cristão. O mundo nos conhecerá pela nossa unidade que é fruto do nosso amor. O amor é aquilo que dá um bom testemunho ao mundo e que manifesta a glória de Deus para o mundo com precisão. Antes, o amor não era um mandamento, não era uma forma de viver, não era um modus vivendi. Antes, as nossas relações eram interesseiras, orgulhosas, impacientes e frágeis. Mas agora, em Cristo Jesus, devemos renovar a nossa mente para viver de maneira adequada com a fé que nos alcançou. E para vivermos de forma adequada com essa fé que nos alcançou, é necessário que amemos. No verso 9 do capítulo que nós acabamos de ler,
a palavra fala: se alguém afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Portanto, a qualidade da nossa fé é comprovada pela qualidade do nosso amor. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos ao nosso próximo, pelo contrário, o odiamos, nós estamos em escuridão. E é isso que João está dizendo. João está confirmando que o ódio, na verdade, é uma comprovação que a nossa fé ela é inexistente. A qualidade da nossa fé é comprovada pela qualidade do nosso amor. E como isso é sério. Porque, por exemplo, na oração que nos foi ensinado a orar, a oração do Pai Nosso, nós oramos: Pai, perdoa as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos devedores. Portanto, se não perdoamos nossos devedores, também não somos perdoados pelo Pai. Se não amamos ao próximo, também não temos o amor do Pai e continuamos em escuridão, continuamos ausentes de luz, porque a qualidade da nossa fé é comprovada pela qualidade do nosso amor. No cristianismo, não existe espaço para o racismo, não existe espaço para a homofobia, não existe espaço para a cristofobia. Porque é interessante nós falarmos acerca de racismo, homofobia e assim por diante, mas também é importante percebermos que existe cristofobia dentro dos próprios cristãos. Quantos crentes, por exemplo, dizem: eu amo Jesus, mas eu não amo os crentes? E você que age e lida dessa forma, na verdade você está em escuridão, porque nem mesmo ama. E assim sendo, a qualidade da sua fé, na verdade, é comprovada como uma falta e ausência de fé, e você continua na escuridão. No verso 10, o apóstolo João diz: quem ama seu irmão permanece na luz e não leva os outros a tropeçar. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva os outros a tropeçar. Portanto, uma característica daquele que está na luz e ama o seu próximo é que ele não é uma pedra de tropeço para o seu próximo. E vamos aqui dizer e afirmar o quanto alguns supostos irmãos da fé nosso se tornam pedra de tropeço uns para os outros, dentro da sua comunidade local, e agora ganharam uma plataforma ainda mais diabólica e ainda mais explosiva, que são as redes sociais. Quantos irmãos se tornaram polemistas? Usam da queda, usam dos erros, usam do equívoco dos outros para serem vaidosos, se promoverem em intrigas, porfias que por vezes aparecem no mundo digital. Eu e você precisamos compreender que se nós fazemos o outro tropeçar, o amor de Deus não está em nós e nós não andamos na luz, nós não podemos, não devemos ser pedra de tropeço para os outros. E isso inclusive toca o nosso assunto, que é sobre as intrigas e problemas geracionais que possam surgir. Por exemplo, volta e meia, alguém vem me perguntar: pastor, é pecado ter tatuagem, fazer tatuagem? Eu não sei por que eles me perguntam tanto isso. Mas, quando eles vêm e me perguntam isso, normalmente a minha resposta é da seguinte maneira: depende. Você está me perguntando se a Bíblia tem textos bíblicos que dizem que tatuagem é pecado? Se essa é a tua pergunta, não. A Bíblia não tem textos bíblicos que possam sustentar a ideia de que tatuagem é pecado. Entretanto, o seu pai deixa você fazer tatuagem? Não. Então para você é pecado. Na sua igreja é aceitável fazer tatuagem? Não. Então para você é pecado. Por conta do que essa afirmação faz tanto sentido? Pelo fato de que o amor precisa ser tão grande pelo próximo ao ponto de nós abdicarmos de preferências, gostos pessoais, para não sermos pedra de tropeço para o outro. Portanto, devemos amar tanto os anciãos da igreja, e os anciãos devem amar tanto os jovens da igreja, ao ponto de não serem pedra de tropeço um para o outro. Quantos jovens da igreja se perderam por coisas tolas? Como, por exemplo, não pode tocar bateria no culto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E quantos anciãos estão se perdendo por tolices de jovens?
Precisamos compreender que somos a comunidade do amor e o nosso uniforme é o amor. E se o nosso uniforme é o amor, não podemos ser pedra de tropeço para absolutamente ninguém. No versículo 11, o apóstolo João vai nos dizer mais uma coisa bem importante a ser salientada. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. O que aqui João está dizendo é que o ódio cega. E existem muitos cristãos cegos de ódio. Cristãos que fazem o que fazem na força da raiva. Cristãos que pregam com raiva. Cristãos que pregam o evangelho e querem ver as suas igrejas crescendo com ódio. Eu preciso dizer para você que, na verdade, quem precisa ouvir o evangelho é você que vive dessa forma. Porque aquele que faz por ódio, na verdade, nem mesmo o amor de Cristo repousa sobre ele, e as suas obras, na verdade, demonstram e denotam o quão cego ele se tornou. E pior do que não enxergar, é achar que se enxerga mesmo não enxergando. E existem muitos iludidos dessa forma. Sabe, todo ministério que não tem como base o amor, na verdade não é um ministério, é um desserviço a Cristo, é um desserviço à glória de Deus. Portanto, perdoe, se relacione, tolere, celebre, chore com aqueles que choram, abençoe as pessoas ao seu redor, se alegre com aqueles que estão prosperando e avançando. Se o teu ministério tem como alicerce o ódio, o teu ministério não é ministério de Cristo, mas é uma sinagoga de Satanás. Deus não tem nada a ver com isso. Na verdade, você se cegou em seu ódio e se perdeu completamente da vontade do Senhor. Depois de dizer tudo isso, o apóstolo João, ele vai falar sobre níveis de maturidade. E era aqui que eu quero me deter um pouco mais e caminhar para a conclusão da nossa conversa. O apóstolo João, ele fala sobre filhinhos, ele fala sobre pais e ele fala sobre jovens. Dizendo para os filhinhos que os pecados deles foram perdoados, falando para os filhinhos que eles conhecem o pai, conhecem o amor paternal. Para os pais, ele fala que os pais conhecem a teologia. Para os jovens, ele fala que os jovens venceram o maligno, fala que os jovens são fortes, fala que a palavra permanece no coração deles. Aqui João, ele não está falando sobre idade, mas ele está falando sobre maturidade. E sabe, a maioria dos conflitos que existem dentro da igreja não necessariamente são relacionados à idade, mas em muitas ocasiões estão se relacionando à maturidade, os diferentes níveis de maturidade que existem dentro da igreja. E como é importante sabermos que dentro de um ambiente eclesiástico existem filhinhos, existem pais e existem jovens. Ainda que os filhinhos devam amadurecer, se tornarem jovens e pais, é necessário que nós compreendamos e entendamos que sempre vão existir filhos, sempre vão existir pais, sempre vão existir jovens. E talvez esses pais sejam de fato anciões nas suas idades, esses jovens de fato sejam jovens ou não. Mas a grande questão aqui, pontuado pelo apóstolo João, ao referir-se aos jovens, aos pais, aos filhinhos, é uma coisa. Primeiro, ele fala tudo isso para encorajar ao crescimento e à maturação, que foi o que eu falei anteriormente, mas por segundo, ele nos mostra uma coisa. E é aqui então que chega a conclusão do que eu queria transmitir a vocês esse tempo juntos. João, ele fala isso para dizer que, independente, se você é filhinho, se você é jovem, se você é pai, se referindo a níveis de maturidade dentro da igreja, ou até mesmo independente se você é adolescente, jovem, se você é um ancião, se você é um idoso dentro da igreja, se tratando de idade. Independente. Qual seja o seu nível de maturidade ou qual seja a sua idade. A marca de uma igreja é o amor. E o que João está dizendo é, se você é um pai, conhece muito de teologia, mas não ama, a sua teologia não serve para nada. Se você é um jovem que venceu Satanás, venceu o maligno, venceu seus pecados, mas você não ama, isso é só santarrice para mostrar para os outros.
Se você é um filhinho que é amado pelo pai, que conhece o pai, mas não ama, isso não serve para nada. Porque qualquer coisa que façamos, se não tivermos amor, de nada valerá. Não tem valor nenhum. E onde isso entra nesse assunto dos conflitos geracionais? O que eu percebo que, em última análise, o que nos falta não é habilidade, não é um bom senso, não é estratégia, não é nada desse aspecto natural. O que nos falta e o que faz muitas igrejas ruírem e muitos jovens se afastarem de anciões e anciões se afastarem de jovens é simplesmente a falta e a ausência de amor. E isso para nós, obviamente, que é uma exortação severa, porque nós devemos ser a comunidade do amor, e se não somos a comunidade do amor, nem mesmo deveríamos ser chamados discípulos de Cristo, e tampouco aquilo que chamamos de igreja deveria ser chamado igreja. A igreja precisa ser um ambiente amoroso, de amor, e o amor se alegra, o amor não se alegra com a mentira, o amor fala a verdade, o amor não inveja, o amor não vangloria-se, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor não tem fim. Você está entendendo? A única maneira de solucionarmos possíveis conflitos geracionais é com amor. Não é com estratégias. Talvez um ancião nunca vai entender um adolescente, e talvez um adolescente nunca vai entender um ancião, e é bem possível que isso aconteça, porque o seu molde cultural é completamente diferente. Entretanto, aquilo que nos une não é as nossas preferências, gostos, não é o que achamos certo, não é as nossas ideias, não são os nossos pensamentos. Aquilo que nos une é o amor de Cristo. O antigo, novo mandamento. Antigo, porque sempre foi assim e sempre será assim. Novo, porque se no mundo era motivo de divisão, ideias diferentes, era motivo de não andar mais junto, gostos diferentes, na igreja de Cristo não será assim. Porque aquilo que nos une é o amor de Cristo um pelos outros. Portanto, a massa que faz a parede da igreja estar unida é o amor. E se não tiver amor, de nada valerá. Os conflitos geracionais são resolvidos através do dom perfeito que é o amor. E se não temos esse dom perfeito, tampouco temos a Cristo, tampouco temos o Espírito Santo, e tampouco somos filhos de Deus, e na verdade aquilo que fazemos é só e meramente obra natural e humana, que não tem nada a ver com Deus. Portanto, devemos amar uns aos outros, porque este é o mandamento antigo, novo, e agora sendo novo para nós, não podemos encarar os jovens, os velhos, os filhinhos, não podemos encarar os idosos, os jovens, os adolescentes, pré-adolescentes, não devemos encarar os adultos da igreja com base em qualquer outro critério que não amor. Que no nome de Jesus, o Senhor possa nos ensinar essa lição e que os nossos ministérios sejam alicerçados sobre esse fundamento bíblico, cristão, que é o amor. Que Deus abençoe. Foi um privilégio estar com vocês e poder servir de alguma forma. Até a próxima.